Well, this is why you shouldn't trust everything you see on the internet, because as soon as I take this off, I turn into an entirely different person. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve aqui no canal e dá uma olhada se você segue inscrito, fechou? Bom, vamos lá. Eu coloquei o vídeo dessa moça, não pude tampar o rosto dela porque deixaria o meu vídeo sem qualquer sentido, tá? Porém, eu quero esclarecer que no caso dela, ela tá apenas brincando com a ideia do filtro, aquela coisa toda, né? E a crítica dela, de certa maneira, vai estar ali alinhada em algum ponto com a minha, ok? Então, creio que não vai ter nenhum problema, né? Mas esclarecendo aí, né, que no caso dela, ela tá apenas brincando e tal, até para evitar qualquer dor de cabeça para mim, se porventura essa moça aparecer por aqui, ok? Mas vamos lá por partes. O que acontece é o seguinte, o que a moça mostrou no vídeo, e o que eu vou abordar aqui também no meu, é a questão dos filtros e do quanto este recurso é um recurso muito útil para elas e que certamente revolucionou em alguns pontos a forma com que elas lidam com as redes também. Porque o que acontece é o seguinte, né? A gente sabe bem, por exemplo, no Instagram, né? O Instagram existe ali o feed, né? Que é onde ficam as fotos e tal. E existe o story, né? Dentro do perfil ali do Instagram, em geral, a maior parte das pessoas, em especial das mulheres, utiliza a área do feed ali para colocar as melhores fotos possíveis, né? Ali são fotos totalmente trabalhadas, com tipo a viagem que ela foi, o local que ela visitou, né? A superprodução da maquiagem, o lifestyle, tudo é vendido ali, né? Em tese, né? Então você tem ali nessa área, a área dedicada justamente a isso, né? Então é sempre nesse sentido. Dificilmente você vai ter ali, principalmente aquelas que utilizam a rede de uma maneira um pouco mais extensa, digamos assim, um pouco mais até mesmo profissional, digamos assim, ela vai utilizar a rede nesse sentido. Ela vai colocar dentro dessa área as melhores fotos possíveis e preferencialmente fotos que envolvam a questão do lifestyle, algum tipo de viagem, restaurante e etc. Ok? Beleza. Então ali vocês já entenderam como é. Então nesse perfil, não necessariamente você vai precisar de filtros. Você pode utilizar o próprio trabalho um pouco mais profissional, pode usar o Photoshop, né? Você pode usar ali algum outro tipo de programa de edição. Não vai ser uma coisa em tempo real, né? Vai ser uma coisa justamente mais trabalhada, né? E tudo mais. Porém, os filtros hoje, eles têm tomado um certo cuidado, né? No sentido de ser o mais realista possível, né? Então, hoje nós temos ali diversos filtros que são muito bons, que funcionam muito bem e que trabalham essa questão da maquiagem em si. Porque a maquiagem, né? No caso, uma maquiagem real, né? Ela leva trabalho, ela dá um trabalho, né? Tem até profissionais, maquiadores, né, que fazem esse serviço, né, justamente porque é trabalhoso você saber se maquiar, saber o jeito certo de fazer e leva tempo. E não é a toda hora que as mulheres estão maquiadas, né? Então, muitas delas não estão o tempo todo ali se maquiando, às vezes elas estão, né, numa situação dentro de casa e tal. Então, para que elas possam fazer stories, é importante esse recurso. Esse recurso acaba sendo um recurso muito válido e muito bem-vindo para elas. Então, aquelas que querem manter a ilusão, né, mesmo dentro ali do Stories, que é uma coisa mais passageira, elas vão adotar esses tipos de filtros, né, que tornem a imagem delas o mais bela possível, né? Então, elas vão continuar usando esse tipo de recurso, né? Então, o filtro ele serve muito para isso. Então, quando a moça do vídeo ali fala para não acreditar em tudo que tem na internet, de certa maneira é verdade, né? Mas no sentido ali do filtro, o filtro ele mantém, como eu disse, a ilusão, a ideia, né, que aquela mulher muitas vezes quer passar, né? Aquela pessoa, enfim. Então, vamos lá por partes, né? Então, a gente tem o filtro como um bom recurso para elas. E a gente tem a própria movimentação da maior parte delas nesse sentido, né? De como elas utilizam as plataformas, né? Instagram, TikTok e por aí vai. Essas plataformas, né? Essas plataformas elas servem muito bem também para a questão ali do ego, aquela coisa toda.
E também, eu expliquei já num vídeo, já comentei a respeito disso, ela é uma extensão da realidade de muitas pessoas. Muitas pessoas, em especial aquelas que têm uma relevância na rede, né, como no Instagram e etc., elas entendem que aquilo é uma espécie, né, como eu falei, de extensão da própria realidade. Ou seja, muitas vezes elas vão ir para lugares, elas vão fazer coisas com a intenção de postar nas redes. Então, às vezes elas vão num restaurante X porque o famoso tal foi, porque tá na moda. Elas vão fazer uma viagem para algum lugar em específico, né? Elas vão fazer alguma coisa justamente para movimentar ali a rede, não deixar parado e etc. E o filtro ajuda nisso, porque às vezes tá naquele momento que você tá meio que, puxa vida, hoje eu não tenho nada, né, para fazer, mas eu não posso deixar meu Instagram parado. Aí o que ela faz? Ela põe o filtro, né, grava alguma coisa dentro da própria casa, às vezes uma dança ou algo do tipo, ou uma conversa, enfim, e ela vai e posta, né? Às vezes ela tá treinando, tem vários perfis diferentes, né? Mas em geral, muitas utilizam esse recurso, né? Por N motivos, certo? E esse recurso, como eu falei, ele cria uma ilusão, e a ilusão é algo muito importante na vida de muitas mulheres, né? Por isso que quando eu viro para vocês e falo que elas são as maiores compradoras, né, digamos assim, de ilusões, isso também é no sentido delas oferecerem essa ilusão também, tá? Então, elas fazem parte desse, digamos, desse círculo de ilusões, né? Então, tanto elas compram como vendem ilusões muito facilmente, tá? Não estou dizendo que todas, né? Mas muitas delas executam esse recurso, digamos assim. Tá? Então, você vê bem que esse mecanismo que é muito utilizado, eu vi, não sei se eu comentei aqui no vídeo já, mas eu vi ali um vídeo de uma pessoa que faz esse tipo de filtro, comentando, né, que pegou ali dicas com várias mulheres para formatar o melhor filtro possível, com uma maquiagem o mais natural possível, aquela coisa toda, enfim. Então você percebe que é um recurso que vai ser cada vez mais e mais aprimorado, até chegar a um ponto que a pessoa talvez ela vai olhar e não vai identificar que ali é um filtro exatamente, né? Hoje em dia já existem filtros com esse efeito, digamos assim, mas creio eu que daqui para frente a tendência é melhorar ainda mais essa tecnologia, né? E com isso elas terem aí mais um recurso para continuar na ilusão de que elas são as mesmas pessoas da foto, a mesma pessoa do story, né? E que na vida real, mesmo que aquilo seja uma mentira, né? Uma ilusão, como eu disse, como a rede é uma extensão da própria realidade delas, digamos assim, elas acabam meio que aceitando isso, digamos assim. Ou seja, se na rede social eu sou assim, eu sou uma nota 10, uma nota 9, uma nota 8, então eu sou uma nota 9, nota 8, tá? Então é meio que esse é o pensamento de muitas por aí, ok? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puder deixar o like eu agradeço, se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto, cowboys, um forte abraço pra vocês.